Bem, já estamos de volta com o programa Sem Censura Pará. Você sabe que o nosso programa toda tarde é ao vivo, com uma reapresentação noturna, sempre a partir das 23 horas. Hoje, como é segunda-feira, o programa só é reexibido depois do programa Roda Viva. E temos sorteio para fazer no programa de hoje. Não é isso, Melissa? É isso mesmo, Vanessa. E para participar do sorteio, basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 988957957. Não esquece de mandar também o teu nome e o teu bairro. E a gente também tem o Twitter. Usa a hashtag SemCensuraPA por lá que você já está participando do programa e concorrendo aos prêmios de hoje. Que maravilha! Este então é o segundo bloco do programa de hoje. Manchas pelo rosto, próximas da boca, nas mãos ou pés, brandas ou intensas, elas podem surgir pelo corpo inteiro. Manchas que desbotam a pigmentação da pele podem ser vitiligo, uma doença cutânea e crônica. No Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas convivem com a enfermidade. E para falar sobre a doença que afeta todos os tipos de pele, sobretudo de pessoas com pele mais escura, nós convidamos a médica dermatologista Eliana Góes. Doutora Eliana, grata por ter atendido ao nosso convite. Vamos lá. Cerca de 1 milhão de pessoas convivem, então, com vitiligo. Para entender melhor, o que é um fator desencadeante da doença? Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Vanessa, o convite, agradecer a todos, agradecer aos espectadores. Então, o vitiligo, como você bem disse, né, é uma doença caracterizada pela diminuição ou ausência da pigmentação da pele devido a uma lesão, né, ocorre por uma questão de autoimunidade, é uma doença autoimune, em que o nosso próprio organismo combate os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção do pigmento que dá a cor da pele, que é a melanina. E o que desencadeia isso? Então, assim, a gente não sabe ao certo qual foi assim, a grande causa da doença. Mas a gente sabe, então, tem a questão da autoimunidade, então 30% dos casos, né, que tenha também a origem familiar, né, tem a questão da família, se tiver algum parente afetado. As doenças autoimunes, como por exemplo da tireoide, hepatites autoimunes, doenças da adrenal, como doença de Addison. E, principalmente, uma das coisas que vem se falando bastante, né, é a questão do estresse. Então, a gente tem os fatores emocionais como causador até agravador da doença. Onde mais incide a vitiligo, em homens ou mulheres? A gente tem ambos os sexos afetados, então a gente tem tanto homens quanto mulheres afetados. Existe uma idade, normalmente, em que aparece com mais frequência o vitiligo? Em geral, é uma faixa etária mais jovem, então assim, a faixa etária mais ou menos lá dos 13 anos ou 22 anos, são as duas faixas etárias porque a gente tem dois tipos mais ou menos, assim, explicando para o leigo, né, de vitiligo. O tipo mais comum, que é o que a gente observa com mais frequência, né, que são lesões que a gente fala que é o vestígio não segmentar, que esse é o mais frequente. Então, a gente observa que são lesões na face, no dorso das mãos, nas mucosas. Esse é o mais frequente, a idade média é em torno de 22 anos. E tem um vitiligo segmentar, que ele é um pouco mais difícil de responder ao tratamento e atende mais a faixa etária pediátrica, ali na faixa etária dos 13 anos. Enquanto a gente conversa, doutora Eliana, o público de casa está tendo oportunidade de ver algumas imagens sobre o próprio vitiligo. Embora não seja transmissível, o vitiligo ainda gera muito preconceito por parte da população, inclusive pelo próprio paciente. Por que isso ainda acontece? Exatamente. Então, como você bem falou, ele não é transmissível e não afeta a saúde da pessoa, mas afeta a saúde emocional, a saúde física, que eu quero dizer, né? Mas pode afetar a saúde emocional pelo fato de ser realmente uma doença que causa a gente observar a pele, né, com essa discromia, essa alteração, 2 cores, às vezes 3 cores, isso afeta a autoestima da pessoa. Então, sim, né, muitas vezes é a questão da autoimagem mesmo, né, da pessoa, ou se aceitar dessa maneira, né, dependendo da resposta ao tratamento. A doença ativa outros problemas psicológicos? Sim, afeta sim. É um dos principais causadores assim, que as pessoas vão se incomodar. Por exemplo, pode piorar a depressão, problemas da autoestima. Tudo isso acaba que o vitiligo pode causar e piora a ansiedade também. Uma piora a outra. Então, o vitiligo piora a questão da depressão e a própria depressão, a ansiedade piora ou desencadeia o vitiligo. Existem outras doenças que podem ser confundidas com o vitiligo? Existem bastante doenças, então é uma doença que tem a questão dos diagnósticos diferenciais e varia de acordo com a faixa etária, tá? Então, por exemplo, numa criança, a gente tem uma das principais causas, não sei se aqui, né, até os espectadores podem ver
às vezes a própria criança tem umas manchas brancas na face, né? Que é um tipo, na verdade, essas manchas brancas que dão na face, que não é uma lesão tão branca, como a gente observou nas imagens do vitiligo, é uma doença, uma condição que a gente chama de pitiríase alba. Então, a pitiríase alba, nessa faixa etária da infância, às vezes a mãe acha que é vitiligo. Isso, e que, na verdade, é uma condição que pode refletir uma forma bem branda de dermatite atópica, certo? A pitiríase alba na criança. No adulto, ela pode confundir, por exemplo, com pitiríase versicolor, que é o famoso pano branco. Exato. Além disso, também, às vezes com uma lesão única, dependendo se tem alguma infiltração, pode confundir com hanseníase, né? Uma hanseníase ali numa forma indeterminada. Enfim, uma série de doenças, ela entra no diagnóstico diferencial. Acredito que pode até ter perguntas, paciente que é mais idoso, né, uma faixa etária acima ali dos 50, 60 anos, aparecem aquelas manchas branquinhas que a gente chama de sardas brancas, que surgem assim no dorso dos braços, nas pernas. Isso, essas lesões também são confundidas com vitiligo, o próprio paciente se confunde, né? E isso acontece devido à fotoexposição crônica. Então, não é vitiligo, tá? Mas assim, elas acontecem nessa faixa etária pelo fato da exposição solar ao longo da vida. Condições climáticas ou condições de higiene interferem no aparecimento do vitiligo? A questão de higiene, não, tá? O que interfere mais é a questão da paciente que, por exemplo, usa roupas apertadas. Então, a gente orienta que evite essas roupas apertadas. Porque o vitiligo, ele é uma doença dermatológica, a gente fala que pode acontecer o fenômeno de Koebner, que é um fenômeno que, se o paciente, não só o vitiligo, outras doenças podem fazer isso de pele, tá? Se ele lesionar a pele, pode surgir lesão ali no local de lesão. Então, por isso que a gente fala roupas apertadas demais, que justamente vai apertar, vai ocasionar uma microlesão na pele e pode desencadear ou surgir mais lesões de vitiligo ali, tá? E as condições climáticas que você falou. Bem, o vitiligo, a gente fica ali em cima do muro, mais ou menos em cima do muro em relação à exposição solar. A gente sabe, o paciente que tem vitiligo, ele não deve ficar tomando sol em cima das lesões. Por quê? Porque o sol, ali é uma área que não tem melanina, correto? Lembra que eu falei no início que os melanócitos, né, estão ausentes ou diminuídos. Então, não tem melanina. Então, como é uma área sem melanina, sem a proteção da pele, então, se ele vai ao sol, ele precisa usar filtro solar e se proteger. Em contrapartida, um dos tratamentos para o vitiligo é um tratamento que a gente chama de fototerapia, que é como se eu pegasse um pedacinho da radiação solar e incidisse numa cabine ou numa máquina apropriada para tratar o paciente. Então, falando em condições climáticas, assim, não é também tirar esse paciente 100% do sol, mas digamos assim, usar filtro solar, proteger, mas também a ausência de sol total não é recomendado. Perfeito. Não sei se deu para entender. Então, sim, assim, nem 8 nem 80. Participação chegando. A Jéssica de Canudos pergunta se a doença tem algum fator genético ou uma outra predisposição para o surgimento dela. Tem sim, a questão da genética, a gente não sabe a causa, não é uma única causa, né, do vitiligo. A gente tem a questão genética, a gente sabe que pacientes que tenham pais ou então mães, irmãos acometidos, 30% dos casos eles podem vir a desenvolver o vitiligo. E a questão que você falou de outra predisposição. Outras predisposições. Então, assim, a questão da autoimunidade. Então, pacientes que já têm doenças autoimunes prévias, por exemplo, doença da tireoide, doenças hepáticas autoimunes, entre outras doenças autoimunes, a gente diz, né, que elas podem se acompanhar. As irmãs autoimunes. Então, uma doença autoimune pode puxar a outra. E aí também a gente pode ter o vitiligo nesses pacientes. Mais perguntas chegando. O Antônio do Castanheira pergunta se é verdade que atinge mais a população negra ou isso é um mito? Atinge a população negra e também a população miscigenada, que a gente sabe que o nosso meio é miscigenado. Então, a gente observa, na população parda, de modo geral, a gente observa assim. Como diagnostica o vitiligo? O diagnóstico do vitiligo, ele é essencialmente clínico. Então, assim, não é muito difícil a gente pedir exames complementares. Então, exames complementares através de biópsia de pele, tá? Assim, tem que tirar um pedacinho da pele para fazer a análise. Então, na maioria das vezes, ele é clínico. Algumas vezes a gente pode utilizar uma lâmpada, né, especial, que a gente chama lâmpada de Wood, para ajudar no diagnóstico. Mais participação chegando. O Leonardo do Marco pergunta se o vitiligo tem alguma semelhança com o albinismo. Boa pergunta. Certo. O albinismo, ele é uma doença genética, tá? Sim. E o albinismo, os pacientes, eles na verdade, é um distúrbio na produção de melanina. Os melanócitos estão lá perfeitinho. Então, a gente tem os melanócitos normais, que são as células, tá? Que produzem a melanina. Eles estão ali presentes, se a gente fosse fazer uma biópsia de pele de um paciente albino, tá?
E também, além disso, o paciente albino ele tem outros comemorativos. Ele tem ausência total de melanina, ou bem diminuída a produção de melanina, tá? Sim, Então, ele tem os sim. cabelos claros, os olhos, né? Os olhos claros e a pele totalmente clara universalmente. Já no vitiligo, não. A gente realmente tem, é uma doença autoimune. Então, houve uma agressão para haver uma ausência ou diminuição dos melanócitos. Então, deu para entender a diferença? Então, quando eu faço a biópsia no paciente com vitiligo, eu vou ver realmente que tem ausência ou diminuição de melanócitos. Já no paciente albino, está normal o melanócito, porque o pigmento que ele não vai produzir. E o paciente com vitiligo, na verdade, ele pode ter cabelos normais, né, de coloração normal, olhos, coloração castanha, enfim. O que muda realmente são aquelas ilhas de pele afetadas. Vitiligo tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento e tem controle. Então, o principal objetivo do tratamento é a gente promover uma estabilidade, evitar o surgimento de novas lesões e também promover a repigmentação dessas lesões. Como é feito o tratamento normalmente? É caro? A rede pública de saúde no Brasil, ela dá essa assistência? Temos sim assistência, então a gente tem, né, a rede pública, na verdade não é um tratamento, depende, tá? Depende do tipo clínico do paciente Sim. E da extensão de lesões. Então se o vitiligo ele é mais localizado, né, a gente tem lesões localizadas no dorso das mãos, nos pés, em algumas áreas do corpo, o tratamento ele pode ser feito topicamente, então a gente faz o tratamento tópico, tá? Perfeito. Se for um vitiligo que está avançando, múltiplas lesões surgindo, então muitas vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos orais, tá? E também tem a questão da fototerapia que eu falei, né, que é um dos tratamentos que a gente utiliza e que a gente tem na rede pública, sim. A gente tem aqui em Belém, né, no Pará, a gente tem a Universidade Estadual do Pará, que a gente tem a fototerapia. Perfeito. Participação chegando. Falando em tratamento, a Carla do Batista Campos pergunta se ele é feito com um dermatologista ou outros profissionais também. Certo. Interessante a pergunta. O profissional recomendado mesmo é o dermatologista para fazer o diagnóstico e o tratamento. Tá? Perfeito. Mais pergunta. O Antônio do Castanheira pergunta se ela também atinge as cores do cabelo. Pode acontecer sim. Olha. E a gente fala que essa coloração esbranquiçada do cabelo chama poliose, esse é o termo que a gente utiliza. Então o vitiligo ele pode afetar inclusive as áreas que a gente observa de manchas, a gente observa que os pelos eles estão esbranquiçados. E quando o paciente, a gente faz o tratamento e vai retornando a coloração normal da pele, a gente observa que ali naquelas áreas próximas do perifoliculares, né, que a gente fala em volta dos pelos, é onde vai voltando a pigmentação, começa a voltar por ali. Excelente. Pergunta. A Lana Costa do Sideral pergunta se manchas vermelhas ou rosadas na pele podem ser vitiligo. Em geral, não, tá? Então, o que pode ser, respondendo a dúvida dessa espectadora, pode ser que o paciente tomou sol, por exemplo, tomou sol naquela área e fica eritematoso, fica vermelho, isso pode acontecer, tá? Mas, assim, manchas vermelhas, normalmente não... Começando com manchas vermelhas, dificilmente seria o vitiligo, tá? Nosso tempo está quase chegando ao final, doutora Eliana. Vitiligo pode causar restrições de trabalho para a pessoa que possui a doença? Não causa restrições de trabalho, Perfeito. então o paciente é normal, ele pode trabalhar normalmente. Na verdade, a restrição é em relação à questão da autoestima, né, que a gente vê. Então, a pessoa, né, às vezes, ela pode não se interessar por determinado trabalho, que expõe diversas áreas do corpo, né, para uma questão de autoestima, de autoimagem. Além de evitar a exposição à luz, o que mais uma pessoa com vitiligo deve evitar? A principal é evitar a exposição solar e evitar essa questão que eu falei, né, das roupas apertadas, para evitar com que haja produção de lesões naquela área onde ele está machucando a pele, digamos assim. Mais uma pergunta chegando. O professor Mauro Rocha quer saber por que quem tem vitiligo não pode doar sangue. Olha, isso é mito ou é verdade? É um mito. Isso aí não. O paciente pode doar sangue sim, não tem problema nenhum. Perfeito. Tem mais perguntas chegando? Não. Doutora Eliana, a senhora está nas plataformas digitais, em algum perfil nas redes sociais? Sim, eu tenho um perfil, né, no Instagram, que é @doutorelianagóes. Sim. E eu tenho lá minhas informações de contato, né, do consultório. Eu também trabalho nos serviços públicos. Bem, estamos sempre up to date. Dia 1º de agosto, que é amanhã, é o Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo, por isso que a gente trouxe a doutora Eliana aqui. Querida, obrigada, um beijo no coração, saúde sempre, viu? Obrigada, obrigada. Foi ótimo estar aqui com você. Obrigada. Vamos então a um breve intervalo, continue participando que temos sorteio logo mais no Sem Censura Pará. Estou te esperando. Até já.